Bom, então, já vão colocando o nome de vocês, certo? E abram na página 70. A gente deixou o texto, né? Na página 70, não, desculpa, na 73. Você fez, Guilherme, Carolina, Isabel, Qual a fizeram, matéria, né? professor, que eu ainda não decorei? É muita coisa, né? Produção, querido. Ah, sim. Página 73, tá certo? Qual página? 73. Deixa eu ver, eu tinha pegado história aqui. Saudade de estudar sobre Napoleão, né? Né? Dá nem pra esquecer. Mas tem mais coisa por aí. Vamos lá, pessoal. Página 73. Me confirme que vocês, pelo menos, começaram para a gente corrigir. Podemos? Bom, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais você fez, o Yasmin, nessa atividade. Isabelle fez. Cadê a Carolina? Fez, Carolina? Eu fiz, professor, só não fiz a primeira. Acho que a 1, a 2 que eu não fiz. Tá ok, tá ok. Sinceridade é tudo. Bom, então vamos começar, né? Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão de escritor como perigosa, comparando-a à de instrutor de artes marciais. Na sua opinião, por que, para ele, escrever é uma profissão perigosa? Alguém fez essa primeira? Pode falar, Guilherme. Professor, eu acho que é porque, assim, tem alguns fatos de antigamente, né, que talvez algumas pessoas queriam esconder, só que teve outras que acabaram revelando e pondo, assim, sua vida em risco. Então, acho que é por isso, que ser escritor, às vezes, principalmente lá para antigamente, era uma profissão perigosa porque tinha vários fatos que aquela pessoa queria que fosse secreto, só que a outra acabou revelando, assim, sem permissão. Eu entendi. Está coerente, mas não está coeso, certo? Seu argumento? Eu entendi. Entendi perfeitamente. A diferença de coerência para coesão, tudo bem, Maria Clara, mas coloque o nome, tá? Eu vou explicar isso principalmente quando a gente chegar na competência número 4, tá certo? De redação, que a gente vai ver isso semana que vem. Mas a questão é a seguinte: um argumento coerente é um argumento que faz sentido. Só basicamente é isso, tá certo? Tá certo, Isabel. Argumento coerente, né? Um texto coerente é um texto que tem sentido, né? Tem uma certa lógica ali. E a coesão, né? A coesão nada mais é do que a boa estruturação, né? O bom ligamento entre as informações que você tem, né? Porque você pode ter boas informações, boas referências, né? Um bom repertório vocabular, repertório sociocultural, mas se você não souber organizar isso muito bem, o seu texto pode até ficar coerente, mas ele não vai ficar coeso, né? Porque a coesão vem do verbo coser, que significa costurar, né? Então você vai tipo que costurar bem, né? Pôr em linha as suas informações, tá certo? Sobre agora saindo mais ou menos aqui da parte de estrutura de redação e voltando para a nossa questão aqui é o seguinte, olha.
No próprio enunciado, a questão nos dá a seguinte informação, né? Nessa crônica de 1985, agora vamos nos atentar ao que é que estava acontecendo, né? Estamos falando do Brasil de 1985, né? Dependendo do mês, a ditadura militar ainda estava em vigor, certo? E quem produziu esse texto, claro, foi um artista, né? Um escritor, obviamente. Então, vamos lá, agora vamos por parte, né? O que é que acontece? Estamos falando, né, independente da ideologia política que cada um de vocês siga, né? Estamos falando de um período que, sim, houve uma grande perseguição para os artistas. Pode sim, quem não fez pode me enviar até hoje. Se eu não me engano, eu pus o prazo até segunda, mas tudo bem. É que eu queria para hoje, para a gente já avançar, para a gente ver logo as competências de redação, tá? Continuando. Houve uma certa perseguição aos artistas, aos professores, aos intelectuais como um todo, né? A pessoas que formam opinião, porque escrever, deixar um registro histórico, é sim uma coisa muito poderosa, né? E que, quando usado contra uma certa entidade, contra uma certa linha de pensamento, né? Pode ser visto como algo perigoso, certo? É tanto que, eu não sei se vocês já ouviram falar no livro 1984, de George Orwell. E nesse livro, você ter um pedaço de papel é um crime no qual você vai ser punido com a morte. Você ter à sua disposição algum instrumento que você possa deixar um registro histórico é crime, pena de morte. As palavras são, sim, pessoal, muito poderosas e dependendo da maneira como elas são usadas, elas são muito perigosas, né? Nós, pensadores, escritores, eu estou falando de vocês também que escrevem redação, né? Somos pessoas que podemos ser perigosas para alguém. Para quem? Para o governo? Pode ser, não sei. As palavras têm um certo poder de influência, um poder de formação de opinião. E por isso, no período da ditadura, havia essa perseguição e essa censura, né? É tanto que todas as produções, né, as músicas e os textos passavam pelo crivo, pela análise dos militares. Você não lançava uma música no Brasil nessa época, entre 64 e 85, sem que essa música fosse analisada pelos militares, certo? É tanto que a gente tem um texto que o nome dele é Cálice, né? Fazendo referência a cálice, aquele de colocar bebida, né? O cálice. Só que embutido nessas frases, né? Cálice, cálice, cálice. Claro que a gente tem aqui uma crítica, né? Sobre a ditadura, sobre a censura. Cálice do verbo calar. Se cale, certo? Não o cálice de bebida, e sim cálice, cale a sua boca. Senão a ditadura te pega. Entenderam? Tem essas nuances, de contexto histórico para a gente se atentar, certo? Deixa eu ver aqui no chat. Eu sei que elas machucam, mas o perigo é sério. Sim, mas tem um bocado de música que você você, né? Sim, sim. Muitas coisas, algumas coisinhas passaram, né, pelos militares, eles não perceberam, mas a maioria, sim, eles perceberam, né? Então, aqui a gente tem que notar basicamente isso, porque a resposta vai ser pessoal, tá? Notar que estamos falando de um Brasil no ano final, né, no término da ditadura militar, onde houve repressão contra os intelectuais e contra os escritores, né? Basicamente, uma repressão à liberdade de expressão. Por isso que as palavras aqui, por isso que escrever era perigoso, uma profissão perigosa. Tanto perigoso do ponto de vista que pode ser usado como uma arma, como perigoso para você que escreve, certo? Como diz o ditado, pode falar. Professor, eu coloquei que porque viver da escrita é muito difícil.
na época, né? Acho que tá errado. Você contextualiza. Não, pode ser, mas contextualize também com a questão da ditadura, da perseguição, certo? Tá bom. Tá bem? Mas pode sim, realmente era perigoso porque, assim como o nosso escritor disse, né? Você não poderia escrever tudo, não, você não pode escrever tudo que você bem entende, né? Por exemplo, se eu faço crônicas, né? Logicamente eu faço críticas. E se eu faço crônicas, são críticas sobre coisas atuais. Como é que eu vou fazer uma crítica contra os militares no período de ditadura? Não rola, né? Complicado. Por isso, pessoal, que a gente tem que lutar pela liberdade de expressão, sim. Não como forma de violência, certo? Como manifestação. Segunda questão. Por quê? Para o autor, o ato de escrever requer uma regulamentação rigorosa, tal qual um porte de armas. Basicamente, eu dei muito dessa resposta na primeira questão, né? Posso falar, professor? Pode sim. Eu coloquei que para que a escrita seja correta é preciso respeitar as regras ortográficas, assim como o porte de arma só pode ser usado cumprindo todas as leis necessárias. Olha, se eu te disser que tu deu uma resposta que eu não esperava, mas está correto também, né? E também fale do poder de convencimento das palavras, tá? Do poder de persuasão. É por isso que também existem os autores falando do crime, né? O autor intelectual, aquela pessoa que não puxa o gatilho, né? Aquela pessoa que não executa a ação, mas ela planejou tudo, né? Então, olha só o poder das palavras, né? Ele convenceu alguém a fazer determinado crime, né? Então, as palavras têm um poder perigosíssimo de convencimento, de persuasão, certo? Eu vou pôr aqui, cadê o chat? Eu vou pôr aqui para você complementar, tá certo? Devido ao 2, segunda questão. Do seu. Mas o senhor está correto também, tá, Carolina? Tá. Para não ficar muito grande, só isso aí já basta. Tá certo? Terceira questão. Substitua o trecho a seguir. Aliás, substitua no trecho a seguir a palavra destacada por outra de sentido semelhante. A palavra é determinações. O que é que vocês puseram? Eu coloquei intenções. Ficou Tá tipo, bem. eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas intenções. Mais alguém? A gente tem aí decisões, né? Respeitar suas decisões, respeitar suas ordens também, né? Respeitar suas determinações, já tem, né? Que a gente vai trocar, suas resoluções e suas intenções também, né? Que você falou, também está dentro do sentido. Quarta questão. Quais são as infrações cometidas pelo autor, de acordo com o fiscal? E qual será sua penalidade se ele reincidir? Mas você não fez porque não conseguiu encontrar a resposta, foi, Carolina? Foi. Cadê? Eu acho que é aqui nesse diálogo aqui. Eu ando fazendo alguma coisa errada. Aqui está. Bem aqui, olha. Ver se dá para ver direitinho. Onde fala sobre a resposta da 3. Vou colocar aqui, Yasmin. Resumindo, Carolina, é sobre o uso do ponto e vírgula, né? Ele fez o uso de ponto e vírgula, sendo que ele não podia. Resoluções, ordens, página 73, tá, Yasmin?
a resposta da quarta, né? A infração dele, do autor, foi utilizar ponto e vírgula sem estar licenciado para tal, e se valer de diálogos para esticar a crônica, sem escrever muito. Já a punição, né, se ele insistir, estava falando sobre o texto quando... O texto é na página 70, 71 e 72. E aquela página que eu mostrei é a 72. Se ele insistir, terá sua máquina de escrever e seu dicionário confiscados e perderá suas licenças, voltando ao início da carreira de escritor. Então vamos lá. Questão, vou colocar aqui a resposta. Usar ponto e vírgula sem estar licenciado para algo e valer-se de argumentos para esticar Muita questão agora. Abre aspas. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento. Você acredita que este era, de fato, o ponto de vista do autor? Quem fez a quinta? Pessoal, quinta questão. Ninguém? Você fez, Carolina? Eu também não, professor. Bom, então vamos lá. Basicamente é o seguinte, né? Esse não era o ponto de vista do autor, porque ele estava se valendo da ironia para criticar a perseguição intelectual da época. Basicamente, você respondendo isso, está tudo bem. Eu vou até colocar aqui bem rapidinho. Ops. Então, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Professor, basicamente o nosso livro já acabou. A gente vai fazer o que da vida? Nosso livro acabou? Acabou não, meu querido. Não, quer dizer, mas tá bem pertinho, né? Tá, tem outros. Lá no 7º também já acabou. Vixe. No 9º também acabou. A gente vai fazer aquilo que eu estou fazendo lá. A gente está estudando basicamente apenas a produção de texto, né? Preparando realmente vocês para escrever boas redações dentro do ordenamento, né? Das diretrizes das maiores redações do país, né? A falar disso, principalmente, Enem. Eita, professor, não é muita coisa, não? Não, não é pesado, não. Vocês viram a competência 1 que eu coloquei ontem para vocês? Né? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal Professor, da língua portuguesa. Oi. essas competências o senhor já tinha mandado lá no começo da quarentena, não? Como? Essas competências o senhor já tinha mandado lá no começo da quarentena.
Tanto Sim. que o senhor tinha até pedido para a gente fazer um resumo dela. Uma coisa assim. Certo, eu mandei, tá certo? Mas aquilo vai ficar no formato de aula, certo? Mais ou menos esses 35, 40 minutos. Tem aulas que, quando a turma não colabora, até não dá tempo, porque é muita coisa que a gente vê. E tem um detalhamento mais diferenciado, eu coloquei numa linguagem mais prática para nós aqui, tá certo? Porque realmente aquilo ali que eu mandei é bastante ensino médio e pouco ensino fundamental, tá certo? Então, eu coloquei numa linguagem mais ensino fundamental e, claro, que quem vai estar explicando sou eu. Então, as dúvidas vão ser zero ou quase nenhuma, certo? Então, vamos lá. Ontem a gente viu a primeira competência, né? Competência número 1, que falava sobre demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. É aquele texto, pessoal, que tem no Enem. Né? Se você pegar o edital do Enem e for lá na seção de redação, vai ter essa competência lá, certo? Então, a nossa cobrança aqui já é dentro dessas diretrizes. Professor, não é muito cedo, não, para a gente ser cobrado disso. Depende da forma como você está sendo cobrado, tá certo? Eu posso modificar essas competências e aplicar lá no terceiro ano do ensino fundamental também, né? Saber escrever as palavras da maneira correta, saber acentuar, saber pontuar. Basicamente é isso, né? A grande questão é a maneira como eu cobro isso no terceiro, quarto ano, né? E lá no segundo ano do ensino médio. Tem essas diferenças aí. Vocês entenderam, pessoal? O nosso livro está acabando, mas já tem um montão de conteúdo aí para a gente ver. E, professor, a gente vai aplicar isso aonde, pelo amor de Deus? Semanalmente a gente vai ver um tema e a gente vai produzir uma redação semanalmente também, tá bom? A gente vê o tema e produz a redação e entrega até um dia antes da próxima aula, por exemplo. A gente vê o tema quinta, né? A gente passa o ordenamento da redação na sexta e até quarta-feira da outra semana entrega. E quando voltarem às aulas, aí a gente vai voltar às aulas físicas, né? Aí a gente vai usar outros recursos. A gente vai fazer, por exemplo, resenha, a gente vai ver filmes, né? Assiste o filme, faz a resenha do filme, ou então faz um recorte para fazer, por exemplo, uma crítica sobre o filme, ou então a gente passa um livro e faz uma crítica literária dentro das diretrizes, né? Dentro da estrutura do texto argumentativo. É muita escrita, para aumentar o repertório vocabular, o repertório sociocultural. Claro que isso é para vocês chegarem lá no ensino médio, olha, com uma mão de ouro, produzindo redações incríveis, que vão tirar no mínimo 800 por aí, tá bem? Vocês entenderam? Professor, está muito pesado, tá? Não, não tá. E acreditem, a caneta, ela sempre vai ser mais leve do que outro instrumento de trabalho, certo? Queiram a caneta como instrumento de trabalho. Na verdade, a frase não cabe a vocês, porque claro que não vai... de onde eu tirei essa frase é um pouquinho mais grosseira, sabe? A frase é: a caneta é sempre mais leve do que a pá. Bom, então eu acredito que a gente pode ver a competência 2 agora, certo? Para que a gente possa usar isso na nossa próxima redação, tá certo? Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Deixa eu apresentar aqui. Não sabe o que, minha querida? Isabel?
Só pega o caderno, tá bom? Que a gente vai fazer umas anotações aqui com um documento que eu vou apresentar. E o que não está na tela, você não precisa anotar, tá bom? Só anota o que está na tela. Aliás, o que está na tela, você não precisa anotar. Anote só alguma fala do professor aqui ou outra, que já vai ser vantajoso. Sem falar que eu vou disponibilizar esse documento aqui, tá bom? A gente vai ver, pessoal, ó. Esquece o livro agora, tá bom? Todo mundo, ó. Quem está perdido, ó. Agora, pode até fechar o livro, tá certo? A gente vai deixar essa última atividade para depois. Agora, pega o caderno, tá bom? E muita atenção na tela, ok? Se você não conseguir anotar, minha querida, eu vou colocar esse documento lá na nossa sala assim que a aula acabar, tá bom? A aula acabou, eu já coloco o documento lá, tá bom? Se eu não conseguir anotar, eu já coloco na tela. Mas, lembrando, eu não vou estar vendo o chat, tá bom? Então, qualquer dúvida, ligue o microfone, não tenha medo de interromper, não, tá bom? Eu adoro as perguntas dessa turma aqui. Vamos lá. É para copiar só o que eu falar, tá bom, Guilherme? Enquanto isso, não se preocupa, não, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver agora, pessoal, o seguinte, ó, a competência número 2 de redação. Ela é esse texto enorme aqui, né? O ordenamento dela realmente é grande. E a gente vai ler primeiro para que a gente possa compreender o que é que ela quer da gente. Olha só. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Para facilitar a nossa vida, vamos dividir isso aqui em 3 partes, certo? A primeira, compreender a proposta de redação. A segunda, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Né? E a terceira, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto argumentativo, dissertativo ou argumentativo em prosa. Esse negócio aqui de texto em prosa é a coisa que mais chateia, né, a maioria dos alunos. Professor, pelo amor de Deus, o que é texto em prosa? Eu já vou resumir o terceiro item. Texto dissertativo em prosa é um texto em parágrafo. Só isso, tá bom? Nisso a gente já entendeu um item. Agora vamos entender aqui o primeiro, né? Essa competência, meus queridos, ela se baseia tanto em conteúdo como em estrutura. Então, ela é uma competência muito importante, tá bom? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Para mim, ela é a terceira competência, é a competência mais importante, certo? Essa daqui é a segunda mais importante. Vamos lá, o que é que ela diz, né, sobre compreender a proposta de redação? O que é proposta de redação? Proposta de redação é o tema, tá certo? Quando você compreende a proposta de redação, quando você compreende o que é que o professor está te propondo, você está compreendendo o tema, só isso. E o tema vai ser dentro desses 4 eixos aqui, olha. De um ou mais, tá certo? Pode até ser dentro de todos esses eixos aqui, né? Eixo nada mais é do que a natureza do tema, né? O tema pode ser de natureza política, de natureza social, de natureza científica ou de natureza cultural, certo? O tema vai ser dentro desses 4 eixos aqui, de um ou de mais. Pode ser dos 4 eixos ao mesmo tempo. Lembrando, você olha para o tema, certo? Você vai ver lá o tema e você vai fazer do tema um problema, tá certo? Faça do tema um problema, porque você vai ter que trazer uma proposta de intervenção, né? Ou seja, uma solução para esse problema, tá bom? Falando aqui de nós, certo? De mim, de vocês mesmos e também de Enem, o nosso problema, né? O nosso tema de redação vai ser, olha só, dentro dos limites aqui do Brasil, tá certo?
Eu não vou querer saber do Napoleão, tá bom? Não vou querer saber de Revolução Francesa. A nossa redação não vai ser sobre a economia na Ásia, não vai ser sobre estados da Europa, União Soviética, não, vai ser um problema sobre o Brasil, tá bom? E principalmente um problema sobre pessoas, certo? Quando eu falo de pessoas, fazendo desse tema um problema, né? Eu estou diretamente falando, olha, do ferimento, né, dos direitos humanos, tá certo? Quando o nosso tema penetrar nisso aqui, olha, nos direitos humanos, ele vai estar falando de uma minoria, tá bom? Pode ser as mulheres, pode ser os indígenas, podem ser os negros, podem ser as pessoas LGBT, pode ser as pessoas pobres, tá certo? Estaremos falando de minorias, estaremos falando da falta de acesso à educação, à saúde, à alimentação, estaremos falando realmente de problemas que as classes mais pobres, mais baixas, as mais oprimidas da sociedade passam, tá certo? A nossa redação vai ser um problema. Por quê? Porque eu quero que você me traga uma solução. E não há solução se não há problema, tá certo? Agora a gente vai ver, pessoal. Vocês entenderam essa parte aqui, meus queridos? Por favor, falem. Sim, todas as spoilers. Sem dúvidas. Se não tiver, se vocês não falarem, eu não vou saber. Professor, Oi. o senhor já tinha explicado a competência 1, porque pelo menos se eu me lembro, eu participo de todas as Peraí. aulas. Como é, minha querida? Ó, o senhor já tinha falado assim na aula online sobre a competência 1. Eu só não entendi a última palavra. Você põe no chat, minha querida. Põe no chat, tá? Tá. Coloque no chat porque eu não consegui entender. Bom, vou continuar aqui e eu já vou entrar no chat para ver sua dúvida, tá bom? Resumindo, pessoal, o tema da redação vai ser um problema dentro dessas duas raízes aqui, aliás, dessas 4 raízes aqui, certo? E, professor, por que que político e social são marcados de amarelo? Porque, geralmente, são os eixos mais recorrentes, os que mais aparecem, tá certo? Os problemas políticos e os problemas sociais são os que mais são cobrados nas redações Brasil afora, tá certo? Aqui a gente vai ver só... deixa eu só ver aqui, se ela já pôs o que ela queria no chat, que eu já volto para cá. Vamos lá. É porque eu não lembrava que o senhor já tinha falado sobre a competência 1, mas acho que já. Eu falei ontem, minha querida. Vamos ver. Vocês não lembram que eu coloquei ontem um slide para vocês, não? Não se preocupe demais com o simulado, não. Mas se tiver alguma dúvida, eu falo de novo sobre a primeira competência, tá certo? Falei ontem sobre até as anotações que eu já tinha feito, né, que eu já tinha passado para vocês, ortografia, modo de falar com modo de escrever, repertório vocabular, a escolha vocabular, certo? Então, vou continuar aqui, tá bom? Vai ficar tudo bem, relaxa. Não tem por que ter medo, não. Continuando aqui, nossa, como tem pouco tempo. Só para a gente analisar aqui, como o nosso tempo está curto, a gente vai ver só o detalhamento aqui de 2, tá bom? Que já é o suficiente. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é o tema de redação do Enem do ano passado, tá certo? Olha, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha só, aqui a gente já tem, olha, como o professor falou, um problema dentro dos limites aqui do Brasil, certo? Problema? Por que é problema, professor? Olha só, eu estou falando de democratização. Ou seja, se eu vou democratizar alguma coisa,
vou falar uma coisa bem óbvia, tá? Se eu vou democratizar uma coisa, é porque ela ainda não é de todo mundo, não é democrático. E o que é isso? O acesso ao cinema. Ou seja, eu vou entender aqui que o cinema é um veículo de divulgação da cultura e que nem todo mundo está tendo acesso a isso, né? Os ingressos são caros, estão caros. Não é todo mundo que pode pagar 80, 120, 150 reais, tem ingressos até mais caros, né? No ingresso do cinema para ficar 1 hora e meia, 2 horas assistindo o filme, né? Isso é caro para muita gente. E como Antônio Cândido disse, a cultura, né, é um patrimônio da humanidade. Então, não se pode negar isso a uma pessoa porque ela é pobre. Então, vamos colocar aqui como solução alguma coisa que o governo possa fazer para que essas minorias tenham esse acesso, né? Outro problema aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aqui eu já sei que eu tenho um problema, né? Um problema de que ordem? Ordem política, porque eu estou falando de educação, né? Porque são justamente os políticos, né, o poder executivo, que pode solucionar esse problema. Eu estou falando também de um problema social, eu estou falando aqui de um Brasil onde os modelos de educação não são inclusivos para todos, né? Não é toda escola que dispõe de profissionais capacitados para atender um certo tipo de aluno. Então, tem certos desafios aqui para atender os alunos surdos, tem, que é foi o tema de 2017, mas tem problemas para atender aluno cadeirante, aluno com, seja lá qual for o problema. Então, a gente tem que entender aqui o seguinte, ó, tem um problema político e social, e quem pode resolver isso aqui é basicamente o governo, com políticas públicas de educação inclusiva, certo? Você olha para o tema, certo? Olhe para o tema, por exemplo, aqui 2018, e coloque esse tema dentro de um desses eixos aqui, olha, de um ou mais. Assim você vai ter compreendido o tema. Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que é? É você colocar o seu repertório sociocultural ali dentro da sua redação. Conceitos de várias áreas de conhecimento é tudo aquilo que você sabe sobre história, sobre geografia, sobre as informações ao seu redor, sobre as pesquisas que você sabe que o IBGE fez, e sei lá quem fez. É nesse ponto aqui que o Enem também, isso aqui foi importante eu ter colocado. É aqui onde o Enem vai avaliar se os seus conhecimentos, além dos textos motivadores, né, ajudam no desenvolvimento do tema. Porque, claro, copiar os textos motivadores vai acarretar na anulação das linhas copiadas, né? E desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo é só isso aqui, ó. Texto em prosa é texto em parágrafo. Não vamos fazer versos, né? Não vamos fazer um soneto, não vamos fazer um poema, não vamos fazer uma poesia, nada de versos, tá bom? Não vamos fazer tópicos, né? Nada de enumerar, não vamos fazer uma lista de desejos, uma lista de supermercado, não. É só pôr o texto em parágrafo. Texto em prosa é texto em parágrafos, tá certo? Basicamente é isso. Texto em prosa, né, é o texto que expõe sobre um determinado tema e defende um ponto de vista. No caso, o tema aqui vai ser o nosso problema e o ponto de vista aqui vai ser a maneira como você enxerga isso e quer que isso se resolva, tá certo? Utilizando os vários tipos de argumento, né? Ou seja, penetrando nas outras áreas de conhecimento para comprovar uma tese. No final desse último item aqui da nossa... Já está na hora? Na hora de dar tchau, né? Bom, pessoal, já estou de saída. Eu vou disponibilizar esse documento, tá bom? Vocês não se preocupem não, que eu vou explicar ainda sobre isso, tá certo? Vou deixar aqui a aula com o nosso amigo Rubens. E até mais, pessoal.